Na palavra de Deus está escrito: de graça recebeste, de graça dai. Ajude-nos a compartilhar o Evangelho. Dê o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho. Obrigado. Mas há um Deus nos céus que revela os segredos. Ele revelou o que vai acontecer no fim dos dias. Pérolas escondidas. Satanás e o apetite pervertido. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu. E deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Gênesis 3, 6. Satanás reuniu os anjos caídos, a fim de inventar algum meio de fazer o máximo de mal possível à família humana. Foi apresentada proposta sobre proposta, até que finalmente o próprio Satanás imaginou um plano. Ele tomaria a uva, tomaria o trigo e outras coisas dadas por Deus como bons alimentos e iria converter em venenos que arruinariam as faculdades físicas, mentais e morais do homem. Dominariam de tal maneira os seus sentidos que Satanás teria inteiro controle sobre eles. Sob a influência da bebida alcoólica, os homens seriam levados a praticar os mais vis e todos os tipos de crimes possíveis. Mediante o apetite pervertido, o mundo seria corrompido. Levando os homens a beberem o álcool, Satanás os faria descer cada vez mais baixo. Satanás foi bem sucedido em desviar de Deus o mundo. As bênçãos dadas por Deus em seu amor e misericórdia, Satanás transformou-as em uma maldição mortal. Encheu o homem do desejo forte de beber bebida alcoólica e de fumar. Este apetite, não fundamentado na própria natureza, tem destruído milhões. Nem falaremos aqui das drogas que estão matando milhões. O segredo da estratégia do inimigo, intemperança de qualquer espécie, embota os órgãos perceptivos, enfraquecendo tantas energias cerebrais, que as coisas eternas não são apreciadas, mas consideradas como comuns. As mais elevadas faculdades da mente, destinadas a elevados desígnios, são postas em servidões às paixões inferiores. Se nossos hábitos físicos não são corretos, nossas faculdades mentais e morais não podem ser fortes, pois existe uma grande afinidade entre o físico e o moral. Os nervos cerebrais que se comunicam absolutamente com todo o organismo são o único meio pelo qual o céu pode comunicar-se com os homens e afetar-lhes a vida no recôndito. Qualquer coisa que perturbe a circulação destas correntes elétricas no sistema nervoso diminui a resistência das forças vitais e o resultado é um amortecimento destas sensibilidades mentais. Satanás está constantemente alerta, vigiando, para submeter a raça humana inteiramente sob o seu controle. Seu mais forte poder sobre o homem é exercido através do apetite, e este procura ele estimular de todos os modos possíveis e imagináveis. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Isso está registrado no livro de Gênesis, no capítulo 3, versículos 4 e 5. Satanás esteve em guerra com o governo de Deus desde que começou a se rebelar.
Seu êxito em tentar Adão e Eva no Éden e introduzir o pecado no mundo tornou ousado esse arqui-inimigo. Ele se jactanciou orgulhosamente aos anjos celestes de que quando Cristo aparecesse, tomando a natureza humana, seria mais fraco do que ele e que ele iria vencê-lo por seu poder. Exultou de alegria quando Adão e Eva, no paraíso, não conseguiram resistir às suas insinuações e quando apelou para o seu apetite. Os habitantes do mundo antigo, ele venceu da mesma maneira, pela condescendência com o concupiscente apetite e as paixões corruptas e pervertidas. Pela satisfação do apetite, derrotou os israelitas. Gabava-se de que o próprio Filho de Deus, que esteve com Moisés e Josué no deserto, não fora capaz de resistir ao seu poder e levar seu povo escolhido a Canaã, já que quase todos quantos deixaram o Egito morreram no deserto. Disse também ele que havia tentado o manso homem, Moisés, para tomar para si mesmo a glória a que Deus apenas tinha direito. Davi e Salomão, especialmente favorecidos por Deus, mediante a condescendência com o apetite e a paixão, ele os levou também a cair no desagrado de Deus. E gabava-se ainda de que poderia ser bem-sucedido em impedir o desígnio de Deus de salvar o homem por meio de Jesus Cristo. Satanás vem ter com os homens nos dias de hoje, da mesmíssima maneira por que veio até Cristo, com suas irresistíveis tentações para condescender com o apetite. Ele conhece bem sua força para vencer o homem neste ponto, já que foi assim que Adão e Eva caíram. Venceu Adão e Eva no Éden pelo apetite e eles perderam sua bendita morada. Que acumulada miséria e crime encheram o mundo em consequência da queda de Adão. Cidades inteiras têm desaparecido da face da terra em virtude dos crimes aviltantes e da revoltante iniquidade que as tornaram uma nódoa a todo o universo. A condescendência com o apetite foi o fundamento de todos os seus pecados. Por meio do apetite, Satanás dominou a mente e o ser. Milhares de pessoas que poderiam ter vivido passaram prematuramente à sepultura física, mental e moralmente destruídos. Possuíam boas faculdades, mas sacrificaram tudo ao apetite, o que os levou a soltar as rédeas da concupiscência. Satanás exulta ao ver a família humana mergulhando mais e mais profundamente no sofrimento e na miséria. Ele sabe que as pessoas que têm hábitos errados e corpo doente não podem servir a Deus tão resoluta, perseverante e puramente como se fossem pessoas completamente sãs. Um corpo doente afeta o cérebro. Com a mente, servimos ao Senhor. A cabeça é a capital do corpo. Satanás triunfa na obra danosa que faz, mediante o levar a família humana a condescender com hábitos que os destroem e uns aos outros, pois por esse meio está ele roubando a Deus o serviço que lhe é devido. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Gênesis 3, 6. A condescendência com o apetite é a maior causa de debilidade física e mental, e está na base do enfraquecimento que se patenteia por toda parte neste nosso planeta. Nossa saúde física é mantida pelo que comemos. Se nosso apetite não está sob o controle de uma mente santificada, se não somos temperantes em tudo que comemos e bebemos, não estaremos num estado saudável físico e mental para poder estudar a palavra de Deus com o propósito de aprender o que realmente diz a Escritura. Que farei para herdar a vida eterna? Qualquer hábito não saudável
produzirá no organismo uma condição também não saudável. E a maquinaria viva, perfeita de Deus, delicada, do estômago, será prejudicada e não estará em condições de fazer o seu trabalho devidamente. O regime tem muito que ver com a disposição de entrar em tentação e cometer pecado. Adão e Eva falharam nesse ponto. Em virtude da tentação de condescender com o apetite, Adão e Eva, no princípio, caíram de seu elevado, santo e feliz estado. E é por meio da mesma tentação que a raça humana tem gradativamente se enfraquecido. Tem permitido que o apetite e a paixão tomem o trono e ponham em sujeição a razão e o intelecto. Eva foi intemperante em seus desejos quando estendeu a mão para apanhar o fruto da árvore proibida. A satisfação própria tem reinado quase suprema no coração de homens e mulheres desde a queda daquele primeiro casal. Especialmente o apetite tem sido tratado com condescendência e eles têm sido por ele regidos em lugar da razão. Por amor de satisfazer o paladar, Eva transgrediu o mandamento de Deus. Ele lhe deu tudo quanto suas necessidades requeriam. No entanto, ela não estava satisfeita. Sempre e desde então, seus filhos e filhas caídos têm seguido os desejos de seus olhos e de seu paladar. Como Eva, a humanidade tem desconsiderado as proibições de Deus e seguido uma orientação de desobediência, e como Eva, se tem lisonjeado de que as consequências não seriam tão terríveis como haviam receado. O pecado é tornado atrativo pela roupagem de luz e beleza de que Satanás o envolve. E ele se agrada quando pode segurar o mundo cristão em seus hábitos diários sob a tirania do costume, como os pagãos, permitindo que o apetite os governe. Satanás sabe que não pode vencer o homem a menos que lhe controle a vontade. Isso pode lhe fazer iludindo de maneira que este coopere com ele, transgredindo as leis da natureza no comer e no beber, o que é uma clara violação da lei de Deus. Hoje, muitos gemem sob um fardo de enfermidades devido a hábitos errôneos em comer e beber, os quais violentam as leis da vida e da saúde. Estão diariamente enfraquecendo seus órgãos digestivos pela condescendência com um apetite pervertido. Maravilhoso é o poder da constituição humana para resistir aos abusos contra ela. A persistência nos hábitos errados, em excessiva comida e bebida, porém, enfraquecerá toda a função do organismo. Satisfazendo o apetite pervertido e a paixão, mesmo cristãos professos estragam a natureza em sua obra, diminuem sua capacidade física, mental e moral. Lembre-se, de graça recebeste, de graça dai. Então, comente, curta, compartilhe. Se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se. Convide seus amigos a inscrever-se também. Faça com que este evangelho alcance outras pessoas. Deus seja contigo.